A superfície de Marte é um deserto congelado, varrido por tempestades de poeira e banhado por uma radiação que mataria qualquer forma de vida conhecida em poucas horas. Parece um planeta morto. Mas e se eu te dissesse que bem debaixo dos nossos pés robóticos pode haver um mundo completamente diferente? Um refúgio escondido onde a água líquida ainda flui, protegida do frio e da radiação letal. É ali nas profundezas silenciosas do subsolo marciano que a humanidade está concentrando sua maior esperança: encontrar sinais de que não estamos sozinhos no cosmos. E essa caça já começou. Nos últimos vídeos, vimos como Marte já foi um mundo surpreendentemente parecido com a Terra. Rios serpenteavam por vales profundos, lagos enchiam crateras gigantescas e a atmosfera era espessa o suficiente para manter a água líquida estável na superfície. Tudo isso aconteceu há mais de 3 bilhões de anos. O rover Perseverance está justamente explorando uma dessas antigas margens, a cratera Jezero, que abrigava um lago com um delta fluvial, o tipo de lugar onde, na Terra, fósseis microbianos se preservam por bilhões de anos. Mas então algo catastrófico aconteceu. Marte perdeu seu escudo invisível, e com ele, toda a chance de manter a vida à luz do Sol. O que aconteceu? Marte perdeu seu campo magnético global. Sem esse escudo protetor, o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas do Sol, começou a arrancar a atmosfera do planeta, camada por camada. Em poucas centenas de milhões de anos, a pressão atmosférica despencou. Os oceanos evaporaram ou congelaram, e a superfície foi exposta a níveis brutais de radiação ultravioleta e cósmica. Hoje, a radiação em Marte é cerca de 17 vezes mais forte que na Terra. Qualquer micróbio à superfície seria destruído em questão de horas. Mas a vida, como sabemos, é incrivelmente resiliente. Quando o ambiente se torna hostil, ela não desaparece, ela se adapta. E em Marte, a única rota de fuga foi para baixo. A uns poucos metros abaixo da superfície marciana, tudo muda. A poeira e as rochas agem como um escudo natural, bloqueando quase toda a radiação cósmica. A temperatura, embora ainda fria, se torna muito mais estável. E há algo ainda mais crucial: a possibilidade de água líquida. Não na superfície, isso é impossível hoje, mas em aquíferos subterrâneos, talvez mantidos líquidos por sais que abaixam drasticamente o ponto de congelamento. Na Antártida, aqui na Terra, micróbios vivem há milhões de anos dentro de lagos enterrados sob quilômetros de gelo, sem luz solar, sem oxigênio, alimentando-se apenas de reações químicas nas rochas. Se a vida surgiu em Marte no passado, é exatamente nesse tipo de ambiente que ela poderia ter sobrevivido até hoje. E em 2018, os cientistas acharam algo que fez o mundo inteiro prestar atenção. Usando o radar MARSIS a bordo do orbitador Mars Express da ESA, uma equipe italiana detectou um sinal brilhante sob a calota de gelo do Polo Sul de Marte. A reflexão era tão forte que só podia ser explicada por um corpo de água líquida, um lago subglacial com cerca de 20 quilômetros de largura, enterrado sob 1,5 quilômetros de gelo. Parecia um cenário saído da Antártida, mas em outro planeta. A descoberta foi publicada na revista Science e gerou uma onda de esperança. Se há um lago, por que não haveria micróbios? Mas a ciência, como sempre, é um campo de debate. E logo surgiram vozes céticas. Será que aquilo era mesmo água ou apenas um truque da geologia marciana? Afinal, a temperatura no Polo Sul de Marte é extremamente baixa, em torno de menos 110 graus. Mesmo com sais dissolvidos, seria quase impossível manter a água líquida nesse frio extremo. Então, em 2021, uma nova hipótese surgiu. E se o sinal brilhante do radar não fosse de água, mas de argilas hidratadas, como as esmectitas?
Esses minerais, comuns em Marte, também refletem fortemente o radar e se formaram justamente na era úmida do planeta. Estudos subsequentes reforçaram essa ideia, mostrando que grandes depósitos dessas argilas existem exatamente na região do suposto lago. A comunidade científica está dividida. Uns veem um oásis escondido, outros um fantasma geológico. Mas uma coisa é certa: mesmo que não haja um lago líquido hoje, o subsolo de Marte ainda guarda segredos. E talvez, apenas talvez, os vestígios do que um dia foi vida. Mas não precisamos esperar por lagos polares para buscar vida. A estratégia mais promissora está acontecendo agora, bem na cratera Jezero. O rover Perseverance não está apenas tirando fotos bonitas, ele está agindo como um arqueólogo interplanetário. Seu objetivo? Encontrar rochas sedimentares formadas na antiga margem do lago, justamente onde micróbios teriam mais chances de viver e de deixar vestígios. Ele já identificou minerais como carbonatos e argilas, que na Terra são excelentes para preservar fósseis microbianos por bilhões de anos. E em 2025, uma descoberta silenciosa mais monumental: moléculas orgânicas complexas, muito semelhantes às que micróbios antigos deixaram em rochas terrestres. Isso não é prova de vida, mas é exatamente o tipo de pista que os cientistas sonhavam encontrar. É importante entender: moléculas orgânicas não são sinônimo de vida. Elas podem ser formadas por processos geológicos ou até chegar por meteoritos. Mas quando aparecem em um contexto geológico certo, como em rochas de lago antigo, associadas a minerais que preservam fósseis, elas se tornam biosinais potenciais. É como encontrar uma impressão digital na cena de um crime. Não prova quem fez, mas mostra que alguém esteve lá. O Perseverance está coletando amostras dessas rochas e as selando em tubos herméticos, deixando-os cuidadosamente alinhados na superfície. Um dia, uma missão futura as pegará e as trará de volta à Terra, onde laboratórios poderosos poderão analisá-las com uma precisão que nenhum rover pode alcançar. Essa é a próxima grande aposta da humanidade. Mas há um problema. A superfície de Marte, mesmo nas rochas mais antigas, foi bombardeada por radiação por bilhões de anos. Qualquer sinal de vida pode ter sido apagado. É por isso que a próxima geração de exploradores não vai se contentar em coletar poeira da superfície. Em 2028, a ESA lançará o rover Rosalind Franklin, parte da missão ExoMars. Seu trunfo? Uma broca capaz de perfurar até 2 metros de profundidade, bem abaixo da zona destruída pela radiação. Lá, o material está intacto, congelado no tempo, protegido como uma cápsula selada. Esse é o único lugar onde moléculas orgânicas frágeis, ou até micróbios dormentes, poderiam ter sobrevivido até os dias de hoje. O Rosalind Franklin não vai apenas procurar por fósseis, ele vai caçar por vida que ainda pode estar lá, esperando. 2 metros podem parecer pouco, mas é uma fronteira cósmica. É a linha que separa o mundo morto da superfície do possível refúgio subterrâneo. Na Terra, encontramos vida a quilômetros de profundidade, em minas, em rochas oceânicas, até no manto superior. Em Marte, com sua gravidade menor e geologia mais fria, até mesmo alguns metros podem ser o suficiente para abrigar um ecossistema microbiano simples, alimentado por reações químicas entre água, rochas e sais. Esses organismos não precisariam de luz solar. Usariam a química do próprio planeta como fonte de energia, assim como fazem os micróbios nas fontes hidrotermais do fundo do oceano terrestre. Se a vida surgiu em Marte, quando o planeta era úmido, é quase certo que alguns sobreviventes tenham migrado para o subsolo, e talvez ainda estejam lá, esperando serem encontrados. E a outra pista intrigante: o metano.
O rover Curiosity detectou repetidamente picos de metano na atmosfera de Marte, um gás que na Terra é produzido em grande parte por micróbios. O problema? O orbitador Trace Gas Orbiter, da ESA, não consegue ver esse metano do espaço. Isso gerou uma das maiores controvérsias da exploração marciana. Será que o metano é real, mas se decompõe tão rápido que o orbitador não o vê? Ou será que os sensores do Curiosity estão captando um sinal falso causado por reações químicas no próprio instrumento? Em 2019, por um breve momento, os dois pareceram concordar. O Mars Express detectou um pico no mesmo lugar e horário do Curiosity. Mas desde então, o silêncio. O metano continua sendo um enigma e talvez a assinatura mais sutil de vida subterrânea. Mesmo que o metano não seja biológico, sua presença indica que Marte ainda é geologicamente ativo, ou que há processos químicos complexos acontecendo sob a superfície. E isso, por si só, é animador, porque onde há atividade, há energia. E onde há energia e água, há potencial para a vida. Afinal, a definição de habitável não exige que a vida exista, apenas que as condições permitam que ela exista. E o subsolo marciano, com seus aquíferos salgados, seu calor residual do interior do planeta e sua proteção contra a radiação, pode muito bem ser o último ambiente habitável do sistema solar além da Terra. Não é um oceano como em Europa ou Encélado, mas pode ser o suficiente para abrigar os últimos descendentes de uma civilização microbiana marciana. Mas como provar isso? Não podemos simplesmente enviar um humano para perfurar o solo marciano. Ainda não. Por isso a estratégia é dupla. Primeiro, coletar amostras da superfície onde a vida antiga pode ter deixado fósseis. Segundo, desenvolver tecnologia para sondar o subsolo sem contaminá-lo. Afinal, se houver vida lá embaixo, a última coisa que queremos é matá-la com micróbios da Terra. Por isso, o Rosalind Franklin será um dos veículos mais esterilizados já enviados ao espaço. Cada parafuso, cada circuito foi limpo para evitar qualquer contaminação. É uma corrida contra o tempo e contra nossos próprios limites tecnológicos. Porque se encontrarmos vida em Marte, ela pode ser tão frágil que um único espirro terrestre seria suficiente para apagá-la para sempre. Essa cautela não é exagero. Na década de 1970, a missão Viking já tentou detectar vida diretamente no solo marciano. Seus experimentos deram resultados ambíguos, sinais químicos que podiam ser interpretados como atividade microbiana ou como reações inorgânicas do solo altamente oxidante de Marte. Até hoje, cientistas debatem o que os dados realmente significam. Mas uma lição ficou clara. Sem entender o contexto geológico e químico do ambiente, é impossível interpretar corretamente um sinal biológico. É por isso que Perseverance e Rosalind Franklin não estão apenas procurando vida, estão reconstruindo a história ambiental de Marte, camada por camada, para saber exatamente onde e como procurar. A caça à vida subterrânea é, antes de tudo, uma busca por contexto. E o contexto que estamos montando é impressionante. Marte não foi apenas úmido por um tempo. Ele teve um ciclo hidrológico ativo por centenas de milhões de anos. Tempo mais do que suficiente para a vida surgir, se as condições certas existiam. O delta de Jezero, por exemplo, mostra camadas de sedimentos depositados por rios que fluíram por milhares de anos. Isso não é um lago temporário após uma chuva. É um sistema estável, com entrada e saída de água. Variações sazonais, talvez até vida microbiana, formando esteiras em suas margens. Encontrar fósseis ali não seria um acaso. Seria a consequência lógica de um ambiente que por muito tempo foi tão acolhedor quanto qualquer lago na Terra primitiva. A pergunta não é se a vida poderia ter existido, mas por que não teria?
Mas e se a vida não só surgiu, mas evoluiu? É improvável que tenhamos marcianos complexos. As condições nunca foram estáveis o suficiente para isso. Mas micróbios, eles dominaram a Terra por mais de 3 bilhões de anos antes de surgir qualquer coisa parecida com um animal. Em Marte, se a vida começou, ela provavelmente ficou nesse estágio. E quando o planeta secou, esses micróbios não morreram. Eles entraram em estado de dormência, como esporos, esperando por condições melhores. Alguns estudos sugerem que certas bactérias terrestres podem sobreviver no subsolo marciano por milhões de anos, mesmo congeladas. Se a vida marciana seguiu um caminho semelhante, ela pode estar lá agora, inerte mas intacta, aguardando apenas um pouco de calor e água para acordar. E é exatamente isso que os futuros laboratórios na Terra vão testar. Claro, há riscos. Se trouxermos amostras do subsolo marciano para a Terra, precisamos garantir que não estamos trazendo algo que possa representar um perigo biológico, por mais improvável que seja. Por isso, as amostras serão recebidas em instalações de alta contenção, semelhantes às usadas para vírus mortais. Todo o processo será supervisionado por comitês internacionais de segurança planetária. Mas a maioria dos cientistas concorda. Se a vida marciana existe, ela é tão diferente da vida terrestre que dificilmente poderia nos infectar. Afinal, evoluiu em um mundo separado por 4 bilhões de anos. O maior perigo não é para nós, é para ela. Por isso, a cautela é dupla. Proteger a Terra, mas principalmente proteger Marte e sua possível biosfera única, da nossa interferência. Enquanto esperamos pelas amostras e pelo Rosalind Franklin, os cientistas não estão parados. Novos algoritmos estão sendo treinados para analisar automaticamente as imagens do Perseverance, em busca de texturas microscópicas que só a vida pode criar, como estruturas em camadas ou padrões fractais. Satélites em órbita continuam mapeando o subsolo com radares mais precisos, e laboratórios na Terra simulam o ambiente marciano para testar até onde a vida pode resistir. Cada descoberta, por menor que seja, é um passo, porque encontrar vida em Marte não seria apenas uma conquista científica, seria uma revolução filosófica. Significaria que a vida não é um acidente raro, mas uma propriedade natural do universo. E se ela surgiu 2 vezes em um só sistema solar, então está em toda parte. Então, onde estamos agora? Estamos na beira de uma descoberta que pode redefinir nosso lugar no cosmos. O Perseverance já coletou mais de 20 tubos de rochas promissoras. O Rosalind Franklin está sendo finalizado para sua jornada em 2028. E os cientistas, em silêncio, analisam cada dado com a paciência de quem sabe que está prestes a tocar em algo sagrado. Não é exagero dizer que nesta década ou na próxima poderemos ter a resposta para uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos? E se a vida estiver mesmo escondida lá embaixo, nas sombras frias do subsolo marciano, então a próxima grande revelação não virá de um telescópio, mas de uma broca perfurando o silêncio de um mundo adormecido. E se encontrarmos? Se em um laboratório na Terra, uma dessas rochas de Marte revelar uma estrutura microscópica que só a vida pode criar, ou se o Rosalind Franklin detectar atividade metabólica em uma amostra subterrânea, o mundo nunca mais será o mesmo. Não porque teremos encontrado alienígenas, mas porque teremos provado que a vida é uma força cósmica, não um milagre isolado. Marte, então, deixará de ser apenas um planeta vermelho no céu. Tornar-se-á um irmão, um testemunho de que mesmo em mundos aparentemente mortos, a vida encontra um caminho. Então me diga, você acredita que encontraremos vida em Marte nesta década? Ou será que ela está tão bem escondida que ainda levará gerações para descobrirmos?
Comente abaixo. E se você quer estar aqui no dia em que a humanidade ouvir a resposta, inscreva-se, porque essa jornada só está começando.